A supremacia do dólar como referência global está sendo desafiada por uma série de ações estratégicas coordenadas pelos países do BRICS. Diferentemente de propostas para criar uma moeda única no bloco, o foco atual é na implementação de políticas que enfraqueçam gradualmente o papel central do dólar nas transações internacionais. O ano de 2025 emerge como um possível divisor de águas, simbolizando a transição para um modelo econômico mais equilibrado e multipolar, moldado por iniciativas conjuntas de economias emergentes. Durante décadas, os Estados Unidos e seus aliados na Europa mantiveram uma posição dominante no sistema financeiro internacional, utilizando sanções econômicas e outras formas de influência como alavancas para preservar sua hegemonia. Contudo, essa estratégia começou a gerar efeitos contrários. Em vez de consolidar o controle, fomentou o fortalecimento de nações que agora buscam alternativas viáveis ao modelo ocidental. Especialistas enxergam esse processo como um marco na reconfiguração da economia global e na redefinição de relações de poder. Enquanto as sanções e restrições impostas por Washington continuam a se expandir, os países do BRICS respondem com cooperação econômica e diplomática intensificada. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul estão priorizando acordos comerciais que eliminam a necessidade do dólar como mediador, utilizando suas moedas nacionais para criar uma dinâmica econômica mais autônoma e resiliente. Essa abordagem sinaliza não apenas insatisfação com o sistema financeiro tradicional, mas também um movimento estratégico em direção a uma maior independência e segurança econômica. Especialistas afirmam que o declínio da influência do dólar não depende da introdução imediata de uma moeda global substituta. Em vez disso, a utilização crescente de moedas locais nas transações comerciais entre os países do BRICS está reduzindo gradualmente a dependência do dólar. Dados recentes indicam que a moeda norte-americana agora representa menos da metade das reservas globais, um marco significativo que reflete o avanço desse movimento. As sanções econômicas direcionadas à Rússia ilustram as limitações dessa abordagem. Em vez de enfraquecer Moscou, essas medidas resultaram no fortalecimento de suas parcerias com outros membros do BRICS, particularmente com a China. O volume de comércio entre Rússia e China alcançou níveis recordes, demonstrando como a cooperação econômica dentro do bloco está desafiando estruturas tradicionais. Simultaneamente, a Índia adotou estratégias semelhantes, optando por realizar importações de energia em moedas locais, o que fortalece sua autonomia financeira e intensifica sua integração com os demais países do grupo. Esse movimento, no entanto, vai além da economia. No âmbito militar, as tensões geopolíticas em regiões como a Ásia-Pacífico têm aproximado ainda mais os países do BRICS, resultando em exercícios militares conjuntos e colaborações estratégicas. Essa coordenação não apenas fortalece a posição do bloco, mas também sinaliza sua intenção de moldar um sistema global alternativo, menos centrado em estruturas de poder unilaterais e mais alinhado para interesses coletivos das nações emergentes. Os desafios econômicos e a crise energética enfrentados pelos Estados Unidos e pela Europa têm gerado um impacto significativo na estabilidade política e social dessas regiões. A inflação crescente, o aumento nos custos de energia e a dificuldade de implementar políticas eficazes para mitigar esses problemas resultaram em descontentamento popular e divisões internas nos governos. Enquanto isso, os BRICS, ao adotar uma abordagem voltada para o fortalecimento da cooperação econômica, têm conseguido promover maior estabilidade e resiliência em meio a um cenário global de incertezas. Entre as iniciativas mais marcantes do bloco está a criação de sistemas financeiros alternativos. O aumento do uso do yuan em transações internacionais e a expansão de acordos bilaterais em moedas locais são exemplos de como os BRICS estão redesenhando o sistema econômico global. Essas medidas permitem que os países membros reduzam sua dependência do dólar e contornem as sanções econômicas impostas pelo Ocidente, garantindo maior autonomia e flexibilidade financeira. Além disso, essas estratégias têm atraído a atenção
atenção de outras nações que buscam modelos de integração mais justos e equilibrados. O interesse crescente de novos países em aderir ao grupo reflete sua capacidade de liderar mudanças significativas no cenário internacional. Desde a sua formação, o BRICS evoluiu de uma aliança econômica para um bloco estratégico com impacto político e social crescente. A inclusão de novos membros fortaleceria ainda mais sua influência global, ampliando sua representatividade e consolidando seu papel como um catalisador de transformações sistêmicas. Essa expansão vai além do desafio à hegemonia do dólar. Ela simboliza uma tentativa de construir um sistema econômico multipolar, em que economias emergentes possam operar sem a imposição de regras unilaterais estabelecidas por potências tradicionais. Essa abordagem promove um modelo de desenvolvimento mais inclusivo e colaborativo, que visa equilibrar as disparidades históricas no poder econômico e político global. Esse movimento dos BRICS, ao mesmo tempo que redefine as bases do comércio internacional, também traz implicações profundas para a geopolítica. Ele questiona a dependência de estruturas consolidadas como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, incentivando o surgimento de alternativas que priorizam os interesses de países em desenvolvimento. A transição proposta pelo BRICS não é apenas econômica, mas também um marco na redistribuição de poder e influência, evidenciando um mundo em transformação e um novo equilíbrio nas relações internacionais. O enfraquecimento do dólar, como símbolo da hegemonia norte-americana, evidencia uma reconfiguração mais ampla das dinâmicas de poder global. Este processo reflete mudanças estruturais que vêm ocorrendo há décadas, impulsionadas pela ascensão de novas economias, pela interconectividade global e pelo questionamento das instituições tradicionais que moldaram o sistema internacional desde o pós-guerra. À medida que o dólar perde terreno, cresce o protagonismo de países que buscam redefinir as regras do jogo econômico, priorizando uma abordagem multipolar que valorize a equidade e a autonomia nas decisões globais. Essas transformações não se limitam ao âmbito financeiro, elas sinalizam uma mudança na forma como as nações percebem sua interdependência e sua capacidade de influenciar o futuro do sistema internacional. A substituição gradual de um modelo unipolar, centrado nos Estados Unidos, por uma estrutura multipolar, permite que decisões cruciais sejam tomadas coletivamente, representando os interesses de uma gama mais diversificada de atores. Isso se reflete em iniciativas como o fortalecimento de alianças regionais, a criação de mecanismos de cooperação econômica e a busca por soluções conjuntas para desafios globais, como mudanças climáticas, segurança alimentar e avanços tecnológicos. No campo financeiro, essa transição é marcada pela diversificação das moedas utilizadas em transações internacionais, com muitas nações optando por acordos bilaterais que eliminam intermediários como o dólar. Além disso, o declínio na participação da moeda norte-americana nas reservas globais é um indicador de que os países estão se preparando para um futuro menos dependente de um único sistema financeiro. Este movimento não apenas redistribui poder, mas também reduz vulnerabilidades, permitindo maior resiliência econômica em momentos de crise. A nova configuração global também reflete um esforço crescente para reformar instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que há muito tempo são vistas como ferramentas de influência das potências ocidentais. Países emergentes agora defendem maior representação e uma voz mais forte nessas organizações, buscando uma governança internacional mais democrática e inclusiva. Essa pressão por mudanças é um dos pilares do movimento em direção a um sistema que prioriza a cooperação em vez da imposição. Ao mesmo tempo, o impacto dessa transição multipolar não é uniforme. Enquanto algumas nações veem nesse modelo uma oportunidade de crescer e consolidar sua posição, outras enfrentam desafios para se adaptar a um mundo onde o poder está mais fragmentado. Essa complexidade adiciona uma nova camada de incerteza às relações internacionais, mas também abre caminho para soluções mais criativas e abrangentes. O resultado dessas mudanças é um mundo em que as decisões globais são moldadas por uma coalizão mais diversa de vozes, representando uma
uma gama de perspectivas culturais, políticas e econômicas. Esse equilíbrio, ainda em desenvolvimento, traz consigo tanto desafios quanto oportunidades, com o potencial de redefinir profundamente a maneira como as nações interagem e colaboram no século XXI.